Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. Olá, todas as pessoas que nos veem e nos ouvem. Eu sou Mafone Odara, eu sou executiva de recursos humanos e hoje vou ter a honra de fazer a mediação de uma conversa deliciosa sobre as dores e as delícias de liderar com duas gigantes. Eu queria apresentar para vocês a Cláudia Woods e a Camila Ribeiro. Cláudia Woods, primeiro eu gostaria que você contasse quem você é e como é que você chegou aqui? Bom, quem eu sou acho que é um resultado das dores e das alegrias de liderar, né? Tenho aí, vou contar um pouco dos primórdios, que eu acho que é muito importante na minha história, criada por mãe brasileira, pai americano. Então, dentro da minha casa já existia aquele duelo das culturas, né? Pai, desde o começo, tem que ser independente, tem que sair de casa cedo, tem que ganhar seu dinheiro. Mãe, apesar de ter sido executiva a vida inteira, então tive esse exemplo dentro de casa, queria os pintinhos perto, todo mundo, ninguém pode sair de casa, ninguém pode trabalhar. Mas eu, desde cedo, tive um lado empreendedor, uma vontade de criar, que não veio da minha família. Meus dois pais fizeram carreira a vida inteira em companhias, né? Minha mãe foi educadora, meu pai trabalhou na mesma companhia literalmente a vida inteira, e eu não sei de onde que eu tirei esse meu fogo, essa minha vontade de criar coisas. Então, com 13 anos de idade, eu já tinha pintado casa, andado com cachorro, lavado carro, e muito depois fui a ser motorista de táxi, ironicamente, considerando a minha vida passada. Mas já desde o começo eu tinha essa vontade de ser independente e principalmente de construir, principalmente de conseguir ver, putz, eu trabalhei aqui, eu botei energia aqui e olha o resultado que saiu. E aí isso acabou virando uma carreira, né? Uma carreira que durante muitos anos foi muito criticada. Então, depois da faculdade, depois do mestrado, todos os amigos trilhando aí carreiras em grandes empresas, 5 anos, 10 anos, eu já estava no mundo que hoje a gente chama de transformação digital. Nessa época não tinha esse nome, os cargos não existiam, né? Então, Chief Product Officer, CTO, etc., era tudo, não tinha, né? A gente estava ali construindo. E acabei trilhando uma carreira com muitos fracassos. Eu sempre falo isso, faço questão de falar isso, porque a minha brincadeira quando eu chego numa entrevista de emprego olha, cuidado, 90% do meu currículo é composto por empresas que não existem mais, então pensa bem antes de me contratar. Mas isso acabou virando realmente uma grande fortaleza, né? Então, hoje eu sou CEO da WeWork, América Latina. A WeWork é uma empresa que hoje está realmente trilhando o futuro do trabalho, mas se a gente olha para a WeWork, quando ela foi lançada, ela fazia uma coisa que ninguém sabia que queria e muito menos imaginávamos que estaria na moda em 2023, né? Mas antes de chegar na WeWork, eu passei por muitas startups, então esse mundo Venture Capital é o meu DNA. Eu entreguei DVD antes da Netflix, então você pode imaginar entregar DVD no Brasil, pelo Brasil inteiro, antes de existirem logs e raps e afins. Vendi cupom de compra coletiva, então eu já fiz de tudo, já tive empresa própria e no meio disso tudo casei 2 vezes, tenho um filho, um enteado e estamos à luta. Então, esse é um pouco o meu resumo, de forma muito resumida, mas uma história com muita crítica do mundo externo, né? Você não para quieta, você não fica em lugar nenhum, você não sabe o que quer. E no fundo eu sempre soube que o caminho ele foi bem, né, com várias passagens, mas hoje eu diria que
o que me motiva mais e o que me faz aceitar um desafio é a capacidade de ter um grande impacto naquela empresa. Então, foi assim no Banco Original, quando a gente mudou toda a regulação do Banco Central. Foi assim na Uber, que a gente fez toda a trajetória de crescimento da Uber. E agora na WeWork estamos aí num desafio, mais uma vez, um desafio de cultura muito grande. E aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas também um desafio de rentabilidade, de crescimento agressivo com uma gestão financeira muito responsável. Então, esse é o resumo rápido de todos esses anos aí de muitos fracassos, mas também muito sucesso. Vocês entenderam, né? Por que eu chamei de gigante, né? Essa é a Cláudia, é uma grande inspiração, Cláudia. Seja super bem-vinda a essa conversa. É muito legal te ouvir e saber, vamos querer saber de tudo, né? Do seu sucesso, dos seus fracassos, desse desafio que a gente tem de cultura, vai ser ótimo. E agora, Camila Ribeiro, que é diretora de marketing da Hershey's. Conta pra gente, como é que você chegou até aqui? Primeiro, obrigada pelo convite, né? Que honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Eu acho que eu gostei muito do que a Cláudia falou, né? A Camila de hoje é uma construção de várias Camilas que existem e que ainda vão existir. Eu venho de uma família que sempre colocou em primeiro lugar a educação como sendo a base de qualquer coisa, e até hoje para mim é assim. Então, através do estudo e através da educação você consegue transformar o mundo, e através de sempre trabalhando muito duro, correndo atrás do que você quer. Então, sempre foi assim, para ser independente, ganhar seu dinheiro, para fazer suas coisas, para você conseguir ser dona da sua vida, né? Então, isso foi sempre o que me gerou. Eu acabei tendo, vamos falar, entre aspas, uma carreira um pouco mais tradicional, dentro de multinacionais. Me formei em publicidade, fiz meu primeiro estágio dentro da P&G, que é uma escola, eu brinco, né? Nascida e criada dentro da Procter. Passei muitos anos lá e, conforme as oportunidades iam aparecendo, eu acabava... Por que não? Né? Por que não experimentar esse lado? Por que não experimentar esse segmento ou esse desafio? E não existe uma cadeira muito linear, então a oportunidade aparecia, fazia sentido naquele momento de vida pessoal e de vida profissional e eu ia. Então passei por P&G, fui para a L'Oréal, saí de São Paulo, fui para o Rio, meu marido é carioca, consegui conciliar as duas coisas, né? Vida profissional e vida pessoal. Fiquei um tempo, me considero carioca de coração. Depois da L'Oréal, com vários desafios e alguns fracassos, mas vários desafios. Fui para a Coca, onde aprendi um outro tipo de negócio, um outro tipo de sistema e de colaboração. E no comecinho do ano passado, a Hershey's me convidou para voltar a São Paulo. Então, volto a São Paulo, cato todas as minhas coisas, volto para São Paulo para liderar toda a parte de marketing para a América Latina, que é um mega desafio. A gente está falando de mais de 20 países, uma empresa que ainda é jovem dentro do seu footprint. Se a gente olha os nossos concorrentes, que tem 25 anos de Brasil, mais ou menos 30 de América Latina, e que está ainda muito se entendendo e criando seus espaços, criando suas oportunidades, desenhando inovação, desenhando insight, desenhando processo, trazendo gente boa. Então é um desafio completamente diferente. E eu acho que cada uma dessas empresas que eu fui passando foi me moldando, me transformando e me dando uma oportunidade de conhecer às vezes um lado que eu não sabia, ou de moldar um lado que eu falava, posso ser melhor aqui, errei aqui, vou ajustar, na próxima eu tenho um fresh start, aqui eu vou começar de novo, aqui eu começo de novo, para me tornar cada vez mais uma pessoa melhor, né? Uma líder melhor, uma pessoa melhor. Então, mais ou menos, acho que eu cheguei aqui dessa forma. Que linda! Vamos começar, então, a partir desse ponto de como é que... Cláudia, você teve, numa das suas entrevistas, você falou que no começo da sua carreira, você era muito mais dura, né? Por que isso acontece? Se isso é você vê isso acontecendo muito com as executivas? O que te tornou a mulher que você é hoje? O que mudou? Se mudou? Me conta. Eu vou responder se eu vejo isso, né? Nas mulheres que trabalham comigo. A resposta é sim. Hoje em dia eu faço mentoria de muitas mulheres e um dos meus principais critérios na escolha é o relato do que elas precisam, né? Como executivas precisamos de todo tipo de suporte, seja um suporte mais hard skills, mais técnico, um suporte de inteligência emocional, mas eu acabo sempre escolhendo as mulheres que vêm com uma queixa que é a minha fama é de ser agressiva e eu preciso mudar isso. E pelo incrível que pareça, são milhares de mulheres que têm esse mesmo problema, né? Eu tive esse problema muito no começo da carreira. Fui casada há mais de 15 anos com uma pessoa maravilhosa que é uma pessoa unânime.
Sabe, aquela pessoa que todo mundo ama, ninguém tem nada para dizer, um executivo brilhante. E era assim, ai, mas a Cláudia, putz, muito boa, mas difícil, né? E a gente foi sócio muito tempo e eu ouvi isso a minha carreira inteira. Era assim, não, ela é ótima, mas muito difícil. E aquilo me incomodava, assim, gente, mas difícil por quê? Só porque eu tenho um nível de exigência, o que é, né? Até eu conseguir entender que era uma coisa da forma, e não uma coisa de ser efetivamente diferente do meu marido, que era unânime, ou do meu colega aqui do lado, que tinha uma coisa da forma que eu me colocava, da intensidade que eu acredito que nós mulheres temos, não que os homens não tenham, mas nós temos, né? Olha a forma que eu estou falando aqui, a gente se apropria da coisa, só que num ambiente simplesmente masculino. Então, era primeiro aquele bicho estranho ali, tipo, o que essa mulher está fazendo aqui? E segundo, o que essa pessoa está falando aqui com tanta agressividade, com tanta propriedade? E aquilo demorou muitos anos para eu desconstruir. O ponto de virada para mim foi a maternidade, porque foi um grande momento onde eu nunca parei de trabalhar. Quando meu filho nasceu, não existia licença de 6 meses, eu tinha empresa própria, eu voltei a trabalhar com 1 mês, nem tirei licença. Mas, para mim, me deu o lado mulher apareceu com um significado tão forte que naquele ambiente profissional eu sentia falta dele, né? Então, quando eu entrava ali no meu modo masculino e ao mesmo tempo voltava para casa para amamentar, era um negócio assim, tipo, gente, mas quem são essas duas pessoas, né? A que amamenta o filho e chora, porque a gente só chora quando a gente amamenta filho, é maravilhoso, mas é tanta emoção, e ao mesmo tempo a que entra na sala de reunião com um bando de homem e é só porrada, é só gritaria. E eu ainda sou, né, eu diria, uma pessoa muito... né, tanto que os desafios que eu aceito não são desafios óbvios, são empresas que precisam de muita energia, né? Muita transpiração, muito mais do que brilhantismo ou qualquer outra coisa. Então, você precisa ter esse motor. Mas hoje, eu não só tento ser um exemplo para o meu time, como tento fazer deles um exemplo do lado mais humano. Então, coisas muito simples. Começar um one-on-one perguntando, tá tudo bem, Camila? Tá tudo bem em casa? Seu marido está bem? Como é que está a sua mudança para São Paulo? Você está sentindo falta da praia? E também levantar e falar, gente, estou indo para casa cedo porque eu brinco que antigamente mãe, só levantava e falava, tem que levar o filho no médico. Então era filho de todo mundo doente toda hora, porque era a única desculpa que colava. Hoje em dia não, gente, meu filho tem um concerto de violino, eu estou indo assistir. E isso vai vai fazendo com que o próprio time, seja homem, mulher, independente da diversidade ali da equipe, o time inteiro fica mais soft, né? Eu me lembro que eu tive uma passagem muito dura, assim, na minha fase de mercado financeiro, um ambiente muito hostil. E um dia eu comentei com um colega que era muito amigo, eu falava assim, gente, mas que ambiente machista que a gente vive. Ele olhou para mim e falou assim, não é machista. É hostil tanto para mim quanto para você. Então, sabe, são esses momentos que você vai tendo esses cliques de tipo, pô, eu tô aqui achando que é perseguição, mas talvez não seja perseguição, talvez seja um ambiente realmente hostil que tem que ser desconstruído de forma geral, não só com a Cláudia, né? Qual é o papel que a Cláudia pode ter nessa desconstrução, mas é uma desconstrução mais ampla. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, eu sigo sendo tão exigente, tão agressiva quanto, mas eu me permiti um espaço desse lado humano misturado no trabalho e faço questão de contaminar as pessoas com isso, né? Então, aquela pessoa que você faz uma pergunta pessoal e ela não responde, você insiste, desculpa, Camila, você não me respondeu, tá tudo bem com o seu pai? E com isso, a gente vai criando um mundo ali num ambiente profissional que seja mais permissivo, né? E agora, com o trabalho flexível, enfim, é um outro capítulo, mas eu realmente defendo que a força de trabalho daqui a 10 anos vai ser completamente diferente de hoje. A gente vai voltar a ver famílias com muitos filhos, porque as mulheres não vão mais ter que escolher. Ou eu trabalho, ou eu tenho filho, ou eu sofro, né? São 3 opções. Ou eu morro quase durante 3 anos, ou eu trabalho, ou eu só tenho filhos.
com o trabalho flexível, a gente começa a ver realmente uma nova forma de trabalhar, um novo respeito, um novo equilíbrio da vida pessoal e da profissional, que, para mim, tende a fazer com que as próximas mulheres que passarem pelo que a gente passou, né, nós três, já possam passar essa trajetória com um pouco menos de sofrimento. Ai, que legal. Eu super acredito, Cláudia, nisso, e eu queria pegar o gancho disso que você terminou, porque tem inclusive uma pesquisa que mostra que as mulheres, elas são muito mais avaliadas pelo seu estilo do que pela sua performance. Você fala de mais, você fala de menos, você se posiciona de mais, se posiciona de menos, né? Então existe uma lógica de como as mulheres são tratadas, e você estava falando, eu estava lembrando que em coisas muito mais simples, assim, no grupo de WhatsApp da escola dos meus filhos, os pais reclamando porque uma das professoras é muito brava e a outra professora é muito boazinha. E aí eles estavam chateados com a professora porque ela era brava. E aí eu só ouvindo aquela discussão rolando, e eu falei assim, deixei pra ver, falei assim, mas escuta só, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês lembram da professora que foi marcante na vida de vocês? Como é que ela Não era? era fofa, né? Ela era. Aí que eles se deram conta e falaram assim, qual é o problema dela ser brava? Do que a gente está falando? Qual é o questionamento? Que narrativa a gente está construindo sobre as possibilidades? E eu acho que sim, isso que você está trazendo não é só uma reflexão sua, é uma transformação que mulheres como você também estão fazendo dentro do ambiente. Eu queria que você contasse, Camila, assim, do que você vê. Você consegue identificar transformações nessa nossa cultura, nessa nossa forma de enxergar o jeito de trabalhar? Porque a gente vai falar sobre formas de trabalho. Está mudando mesmo? E isso está sendo muito orientado pelo que as mulheres têm trazido de contribuições, quanto mais elas têm entrado nesses espaços de poder? Olha, eu acho que está mudando, mas tinha que estar mudando bem mais rápido e de uma forma muito maior. E aí, em todas as suas interseccionalidades, não apenas de gênero, mas de raça, e abarcando como um todo. Então, ouvindo vocês falar, é muito engraçado, porque se fosse um homem nessa posição, ele não ia estar sendo bravo, ele está sendo assertivo. Exatamente. Ou ela não estaria sendo histérica, né? A mulher é histérica, o homem só fala mais forte. Então, você, no seu dia a dia, você ainda a diversidade ainda está impregnada, ainda está no seu pilar, preconceitos tão fortes contra o que a gente é, ou que tentam esconder o que é da natureza da mulher, e pegando todos os adjetivos que seriam mais um mundo corporativo: assertivo, correto, diretivo, claro, estratégico, e colocando num aspecto masculino, e todos os outros adjetivos colocando num aspecto feminino, em que tudo como se fossem polos de contrapontos. E uma mulher, para ela fazer ela cruzar essa ponte e ter esse mesmo aspecto masculino, ou ela se masculiniza, fica mais dura, muda um pouco o seu jeito, que dói dentro dela, porque às vezes não é o jeito natural dela, ou ela esconde um lado que é tão importante, que é esse lado mais humano, de escuta ativa, de abraçar, de acolher, de criar um ambiente seguro. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que está mudando, é quase um gotejamento social, né? A gente começa por exemplo, pouco a pouco, eu com o meu time, minha líder com o time dela, em todos os lugares que a gente passa, mas isso tem que se acelerar e tem que ser muito maior, porque é tão enraizado que não é uma luta de, quando eu estou fazendo a decisão do final do ano, como a gente vai montar as equipes, as oportunidades, como a gente vai trazer as pessoas, plano de mentoria, mas é no dia a dia, na reunião. A menina abriu a boca, eu sempre falo, se tem alguém no meu time, geralmente as pessoas mais novas, eu falo, eu nunca começo a falar. Eu chamo o nome de uma a uma e falo, o que você acha? O que você achou? Como é que a gente abre espaço para as pessoas falarem e se sentirem seguras? Então, acho que tem muito do exemplo que a gente vai ter que fazer e como a gente traz essas mulheres para o jogo. Mas, de novo, tem que ser muito mais rápido do que a gente está sendo capaz de fazer como sociedade como um todo, né? E falando muito mais hoje, tem meu footprint é numa multinacional, mas se a gente amplia para o papel de liderança que as mulheres têm que ter em qualquer campo que elas estejam, no que elas se predispõem a fazer, elas vão encontrar ainda outros desafios e elas vão encontrar, às vezes, ainda os preconceitos mais fortes ou mais enterrados, mais profundos, e vai ser ainda mais difícil para ela liderar. Então, a gente tem que espalhar exemplos por todos os campos que a gente faz. Quando a gente olha hoje na Hershey's, por exemplo, a gente tem mais de 50% do nosso quadro já de mulheres, 40% de gerentes. No mundo, a nossa CEO é mulher. A GM da Índia é uma mulher.
Você fala, nossa, um cargo que você esperaria que fosse um homem. A GM do Brasil, a Larissa é uma mulher, primeira mulher. A diretora de vendas do Brasil é uma mulher. A diretora de vendas do México é uma mulher. Então você vai criando esses contrapontos que fala, nossa, tem como você ser verdadeira ao que você é e chegar em cargo de liderança, inspirar o seu time e trazer as pessoas junto com você. E entender as necessidades das pessoas. A gente falou de que a maternidade mudou a sua vida. Mas você tem que olhar a maternidade e a paternidade. Porque são duas pessoas que vão se ajudar ali naquele momento. Então, não adianta a empresa também só olhar a mulher e entender o movimento dela. O que os homens precisam? A gente tem licença paternidade estendida, licença maternidade, acolhimento. O trabalho híbrido ajuda muito para você não ter que escolher uma coisa ou outra. Todo o trabalho de mentoria, diversidade, equidade. Então, é um ecossistema que tem que ser criado para que a gente continue acelerando nesse crescimento. Excelente. Ironicamente, eu acho que o mundo de Zoom, nesse sentido, ele é um mundo mais democrático, né? É um ambiente muito mais estruturado, as pessoas levantam a mãozinha lá, esperam o outro terminar de falar. Muito diferente de uma dinâmica de sala onde os extrovertidos, sejam eles mulheres ou homens, falam mais e os introvertidos ficam mais acuados, né? É uma diferença que eu percebo assim, nos introvertidos do meu time. Quando a gente está num ambiente digital, eles falam mais, participam mais. Porque não sentem que precisam, né, dar aquele avanço tão agressivo para ser ouvido. Eu queria pegar, já que você falou sobre essa mudança de cultura que a pandemia trouxe, né? Acho que a gente está vivendo um processo de transformação e numa velocidade que a gente não imaginou, né? De fato, você começa a ver uma rede funcionando mais, você vê as pessoas, a discussão sobre inclusão um pouquinho melhor do que a discussão que a gente ouvia, que não é a discussão sobre convidar para festa ou chamar para dançar, é exatamente construir um ambiente para que as pessoas possam ser autênticas. Então, tem uma mudança começando, uma mudança em curso, e eu queria falar, a gente falou um pouco das dores, eu queria trazer um pouco das delícias, olhando para vocês. O que vocês têm mais orgulho de ter construído como legado de transformação cultural, né? Então, a Cláudia tem aí no seu currículo os 80% das empresas que não existem mais, mas ao mesmo tempo uma transformação cultural em todos os espaços. Você passando por todas as multinacionais que você passou e trazendo as conversas corretas, então, sobre, não é só sobre gênero, sobre raça, sobre a construção de comunidade, enfim, me contem um pouco de como que é para vocês o legado que vocês deixaram, o que vocês têm mais orgulho? Nossa, tanta coisa, né? A gente tende a falar dos problemas, mas a verdade é que tem mil delícias. O Dia Internacional da Mulher, para mim, é sempre um dia que eu sou obrigada a pausar para refletir. Obviamente, chegam aquelas mensagens, né, a enxurrada de CRM, desde do e-commerce de geladeira até a loja de biquíni do shopping. Então já virou uma data do varejo, vamos dizer assim, mas no meio dessa enxurrada sempre vem as mensagens das mulheres que passaram pelo meu caminho de alguma forma, né? Que de alguma forma eu dei ajudinha, que eu enxerguei, que estavam de canto. E é sempre um momento delicioso, essa é a palavra, de você olhar e falar assim, olha a vida, a quantidade de vidas que eu literalmente fui lá e falei, vem comigo que eu vou, a minha frase é, vem comigo que eu te explico no caminho, literalmente, tipo, vambora, confia? Então vem. Ao ponto que existe uma piada, assim, entre algumas pessoas que já trabalharam comigo, de que eu faço escravo de Jó com as vidas das pessoas. Eu falo assim, não, você tá no carro errado, vem pra cá, você vai trabalhar aqui, porque você é boa nisso, ninguém tá enxergando, você tá presa aí nessa posição, e eu vou meio que fazendo essa transformação. Então, esse dia, pra mim, é um dia que eu recebo esse carinho, né? E ele é totalmente bilateral, eu acho que ninguém faz isso sem crescer muito como indivíduo. Você não ajuda uma outra mulher a crescer sem você também aprender alguma coisa, sem você também ter a troca. Então, o legado no final é isso, né? Hoje na WeWork a gente é 54% de mulheres na liderança, 57% de mulheres total na companhia. Hoje de manhã eu estava com um time de marketing Latam e existia um homem no time e o resto eram mulheres. Então, esse momento é um momento onde você olha e fala, putz, que legal.
Mas tem duas outras coisas que são super importantes para mim nessa construção de legado. Uma é você mudar processo. Então é muito fácil quando você... É mais fácil quando você tem um líder ou uma líder que é apaixonado por esse assunto e vai fazendo o jogo de xadrez, os cravos de Jó, e vai botando as peças no lugar. O problema é que você não muda o processo da companhia, quando você sai, isso tudo desmorona. Porque o que você fez foi só na base do seu suor e do seu esforço e da sua crença, né? Do seu propósito. Então, mudar o processo de recrutamento é absolutamente essencial. Olhar tecnicamente, sabe? Como é que o time recruta, de onde ele recruta, quais são as faculdades que ele recruta, qual é o mix de pessoas. Aí não é só de gênero, né? Mix de cabeça, mix de formação, publicitários com engenheiros, com matemáticos, com poetas. Assim, como é que você cria essa visão muito cirúrgica para o recrutamento? Ao ponto de, eu acredito em atitudes muito radicais, como se não tiver mesma quantidade de finalistas, homem ou mulher, ou distribuição de raça que a empresa tiver como objetivo, não chega no final. E aí você vê a empresa implodir, porque aí quem está contratando começa, tô desesperado, pelo amor de Deus, eu preciso desse recurso, o RH desesperado, coitado, com toda essa pressão, e é nesse momento que você move a empresa inteira. Então assim, você está desesperado, então ajuda a recrutadora a achar um mix de candidato híbrido, diferente, diverso. Porque você ficar só indicando o seu boys club, por exemplo, que sempre trabalhou com você, o processo não vai andar. E aí você faz com que a organização inteira se mova. Um outro momento muito crítico é o momento de promoção, né? Você falou um pouco do momento de avaliação de performance. É muito comum ali as pessoas nomearem quem elas acham que são melhores. A gente tende a achar que quem é muito parecido com a gente é melhor, porque é mais fácil, né? A gente trabalhar com gente parecida. Quando você olha para esse processo com um olhar muito clínico de, calma aí, por que essa pessoa está sendo nomeada e essa outra pessoa não? Na minha experiência, você vai ver que tem muita women left behind, né? Muita mulher que foi esquecida, que teve a avaliação de performance do ciclo anterior como outstanding, como super alta performance, e por algum motivo ali não está sendo nomeada. Então esse é um outro momento que eu sempre falo, a gente tem que olhar para isso. E o terceiro é a construção da base. Então não adianta, as empresas tendem a, como o assunto da liderança está muito na pauta agora, tudo bem, seu mix total, mas qual é o seu mix de liderança? A gente esquece que se a gente não começar a recrutar o trainee, como você falou, né, criada na Procter, o trainee, o estagiário, já com essa cabeça, daqui a 5 anos você não tem o pool de pessoas para promover para essas outras posições. Então, para deixar esse legado, não basta só a gente estar aqui sempre doando todo o tempo do mundo para esse tipo de evento, para falar sobre isso, sobre mentoria. A gente tem que entrar lá no estrutural das companhias e realmente mudar os processos. No mundo ideal, inclusive impulsionar a empresa, aí de novo, minha opinião, a empresa ter metas públicas e claras. Nada, somos todos movidos a KPIs, a OKRs, escolhe o buzzword que você quiser, no final isso é o que determina se a empresa vai ser bem sucedida, se a gente vai ganhar bônus ou não, e isso é o que faz as empresas funcionarem, né? Se você não tem lá uma meta muito clara de onde você quer chegar com seus objetivos de diversidade, sempre vai cair em segundo plano, porque a meta de vendas vai ser mais importante, a meta de lucratividade vai ser mais importante, a meta de awareness, pode escolher qualquer outra. Então, isso para mim faz parte de você poder, né, nessa vida de muitas passagens, de muitas histórias, você poder sair da companhia e falar, não, isso daqui eu fiz e a não ser que alguém vá lá e desfaça tudo, o processo está estruturado para que essa crença e esse propósito continue. Sem muito isso, bom. A tendência é a gente sair e aí a cabeça do novo líder assume, e se os objetivos não estiverem alinhados, você não contaminou a organização com esse DNA. Perfeito. Eu compartilho muito com essa parte, né? Isso que eu quebrei em 2 blocos, que a Cláudia falou, sobre você entender o poder da sua voz quando você chega num cargo de liderança e o quão de verdade você consegue influenciar e mudar as coisas. Então, acho que hoje o que eu mais me orgulho é de todos os lugares que eu passei, eu sempre tentei deixar uma mudança positiva. Então, fazendo as perguntas corretas, sem medo,
de que aquela pergunta fosse mal interpretada. Então, por que a gente não está fazendo desse jeito? Por que tal pessoa não foi promovida? Por que essa pessoa está aqui? Por que esse projeto foi dessa forma? E quando você começa a fazer as perguntas, na terceiro ou quinto porquê, você chega de verdade aonde você precisa mudar, trabalhar cultura, trabalhar recrutamento, trabalhar processos, formatos. E eu tive a sorte de ter muitas líderes muito boas no meu caminho que me ensinaram a fazer as perguntas das formas corretas. Então, eu acho que todas as multinacionais que eu passei, eu consegui fazer esse impacto positivo nos meus times, seja quando eu cheguei e reestruturei, recrutei, olhei as interseccionalidades, entendi aqui a gente precisa ir mais fundo, aqui sim, esse é um KPI, vou ficar 4, 5, 6 meses sem a pessoa, that's okay. Porque eu preciso recrutar a pessoa correta para cá, porque eu preciso formar, eu preciso trazer. Então, acho que quando você se realmente predispõe a fazer isso, e no meu caso hoje eu tenho a sorte de estar numa empresa, na Hershey's, que tem isso como DNA, que tem isso, que vive isso como valor e como missão, você consegue acelerar o processo ainda mais rápido. Então, acho que esse é um grande bloco para mim, que eu olho e falo, estou deixando a minha marca como líder. E o segundo é entender o meu impacto como marketing, que fala com milhões e milhões de pessoas todos os dias. E a responsabilidade que você tem, não apenas com o ecossistema que você constrói, agências, veículos, clientes, produtoras, você realmente está sendo diverso em todos os seus níveis? Você está fazendo, do mesmo jeito que você pede para dentro para o seu RH 50-50, você está olhando a sua agência, você está olhando a sua produtora, você está olhando o seu pool de blogueiros, você está olhando os seus influenciadores, você está pedindo descaradamente, eu falei, eu só vou parar de pedir o dia que vier nato. O dia que a primeira vez sem eu pedir vier, eu não peço mais. Ainda não aconteceu. Então, você tem que ser intencional em tudo que você faz. E entender que você, quando coloca uma mensagem para uma comunicação na TV, ou quando você faz alguma coisa assim, você também está impulsionando a vinda de muitas pessoas. Então, a Cláudia mencionou o 8 de março. Né, do exato. Que só o vai além do seu público interno. Então, a gente tem uma campanha linda que chama Her She, que é Her for She, que é sobre empoderamento feminino, e que a gente falou que a liderança feminina vai estar em qualquer lugar que a mulher queira viver, daquilo que ela acha que é o talento dela. Música, esporte, poesia, empreendedorismo, dentro das próprias empresas, aonde ela quer realizar a sua potência total e como é que eu consigo dar para ela essa plataforma para que ela consiga acreditar nela, achar a mentoria, achar o espaço de apoio, achar o lugar para se expressar e com isso ela também continue crescendo na carreira dela. Então, para mim, eu sempre levo esses dois, porque tem um peso muito grande quando você coloca uma comunicação, uma publicidade, uma marca no ar. Você tem que pensar muito bem o que aquilo de bom está construindo e como aquilo leva a sociedade para onde você acha que a sociedade deveria ir. Então, acho que eu também tive a sorte de trabalhar em empresas que me deixaram fazer projetos lindos. Quando eu estava em Beleza, com L'Oréal, projetos maravilhosos, na Coca, projetos super legais. E hoje com Hershey's, com Hershey, que é o meu projeto do coração, que nasceu de um 8 de março e hoje virou uma plataforma, que a gente tem o Plano Feminino, tem ONGs juntos com a gente, que você vai realmente fomentando essa pauta e trazendo cada vez mais mulheres para dentro do jogo e trazendo essas meninas, essas mulheres junto com você. Ai, que legal. Eu acho que vocês trouxeram, a gente está caminhando para o final já, e eu queria que vocês pensassem sobre que dicas vocês dariam para dois públicos diferentes, né? As mulheres que estão aqui se inspirando na história de vocês e as empresas que estão num processo de transformação. Por quê? Todo processo de liderança, a liderança hoje, quando a gente pensa na modernidade, a gente não precisa dos melhores e das melhores líderes do mundo, a gente precisa das melhores líderes para o mundo. O que isso significa, né? Significa transformar a realidade das pessoas das quais a gente lidera nesse processo de inspiração. Então, como é que a gente de verdade ajuda as pessoas a poderem dar o seu melhor das suas múltiplas formas que elas são, né? Porque nós somos nós somos a partir da história que a gente construiu e cada um precisa construir a partir da sua própria história. Então, eu gosto quando vocês contam a história de vocês, não porque as pessoas vão fazer igual, mas porque elas vão se conectar com seus próprios sonhos. Eu acredito muito que histórias mudam histórias. Tem uma segunda camada super importante que é quais são as relações que você estabelece. Então, em algum momento, você falou do seu papel como mentora, né? O quantos mentores e mentoras na sua vida foram importantes. A gente tem mentores, a gente tem aquelas pessoas que defendem a gente quando a gente não está na sala, e a gente tem aquelas pessoas que
catapultam a gente para que a gente possa ter esses espaços e possa trazer a nossa voz de um jeito mais potente. Como é que a gente faz para construir essa rede poderosa e de relações que se transformam? Então, essa é uma segunda, né? Porque quando você está lá na reunião e você é a única mulher, quem é que vai ajudar e dizer assim, escuta, ela tá falando. Tentando falar. Entendeu? Então, assim, não dá pra ser, né? Isso que você trouxe. Qual que é o papel dos homens nessa conversa? Assim, não dá pra ser uma conversa entre mulheres. Não dá. Não é saudável. Falar sobre maternidade é super importante, mas falar sobre paternidade responsável, sobre parentalidade, sobre divisão do trabalho doméstico, não tem como não fazer. E tem uma terceira que você trouxe super bem, Cláudia, que é institucionalmente. Não dá para você pensar nas pessoas, transformação, se você não deixa isso estruturado para que as perguntas corretas sejam feitas na hora da avaliação. Ah, mas por que ela vai ser? Não, se ela for promovida, ela vai se sentir. Ah, não, mas eu não vou promover, ela só trabalhou 6 meses. Né? Então, essa lógica, muitas vezes, que está colocada na dinâmica que a gente não percebe, faz com que as mulheres demorem muito mais tempo para serem promovidas ou não sejam consideradas para determinados cargos porque elas não têm sei lá o quê, né, na cabeça das pessoas. Então, são essas 3 dimensões que eu diria. Então, eu queria que vocês finalizassem primeiro, né, dizendo aí quem são, né, dando as palavras finais de vocês, mas também essa dica para as mulheres e para as empresas que querem chegar no que a comunidade, o WeWork, que querem chegar nesse lugar que a Hershey tem feito de transformação e de papel com os homens, enfim, então contem. Nossa, muita coisa. Né? Vou para contar várias histórias aqui. Eu vou contar uma super rápida, mas eu acho que ela representa tudo o que a gente falou hoje. Na minha vida passada, na época de Uber, pandemia, imagina o caos que a gente viveu, uma empresa que vive de mobilidade, de repente os governos todos falaram, fiquem em casa. E a gente tinha uma demanda muito grande de máscaras para os motoristas. Era uma realidade, aquele momento onde a sociedade descobriu que tinha que usar máscara e não tinha máscara em lugar nenhum. Né? Não tinha álcool gel, não tinha máscara. E o time começa, o que a gente vai fazer, de onde vamos tirar as máscaras, e íamos importar as máscaras da China. E aí eu lembrei muito que você falou da pergunta. E aí eu fiz a pergunta, eu falei, gente, não é possível. Não tem uma forma diferente da gente resolver esse problema? E o fim da história foi a gente se associou a uma ONG, chama Orienta a Vida, da Celeste, que, aliás, quem está escutando, vale a pena conhecer, os produtos são maravilhosos, o projeto é maravilhoso. Ela basicamente ensina mulheres, seja na prisão, seja mulheres que foram vítimas de violência doméstica, a fazerem coisas manuais. Então, costura, cozinha. E a gente fez uma parceria com ela. Ela criou uma rede de mulheres que costuraram à mão as máscaras. E assim fornecemos máscaras para a nossa cadeia inteira de valores durante a pandemia inteira, sem importar máscara da China, pelo mesmo preço, só que dando emprego e fonte de renda para milhares, literalmente, de mulheres no interior de São Paulo. Então, por que eu gosto dessa história? Eu acho que ela tem, voltando às dicas, né? Ela tem a ousadia de você fazer a pergunta do, puta, importar da China é meio óbvio, né? Não tem uma outra forma de fazer. Ela tem a crença de que, por trás de tudo que a gente faz, talvez o caminho mais fácil não seja o caminho de maior impacto no seu time, na sua cidade, na sua sociedade. Então, se você faz uma pausa e pensa, putz, como é que eu gero esse impacto? Será que existe uma outra forma de fazer? E o terceiro ponto é você conseguir influenciar as pessoas a terem esse mesmo apego por fazer o bem. Tudo que a gente está falando aqui, você tem um processo justo de promoção, você tem um processo interno que permite com que os jovens mais introvertidos tenham espaço de fala. Isso tudo tem uma coisa de você ser apaixonado no bom sentido de, gente, isso daqui vai ser um ambiente muito melhor, né? E quando a gente finalizou esse projeto, eu me lembro do brilho no olho das pessoas pensando, gente, a gente está vivendo o maior caos que a nossa geração já viveu e as pessoas iam para casa com orgulho, tipo, eu estou conseguindo ajudar da forma que dá, usando a minha empresa, usando a potência que é, usando o tamanho que é essa empresa, mas eu estou conseguindo give back, né? E, assim, voltando às suas dicas, eu acho que give back, né? Como mulheres, assim, é o que a Camila falou, a gente até hoje subestima o impacto que tem
em você simplesmente levantar e falar, tô indo ver meu filho tocar violino. Ou no one-on-one com uma mulher mais nova, falar, você já congelou seus óvulos? Congele, porque isso é seu direito, é sua escolha. Ou seja, doe isso que eu nunca tive, né? Eu ouvi você falando, tive milhares de mentores, eu nunca tive uma mentora mulher. Tive muitos mentores homens que me ajudavam na sala de reunião, quando me mandavam ficar. Tive vários desses. Ela está tentando falar que certamente só estou onde eu estou por causa deles. Mas realmente doe de volta esse seu tempo, doe de volta essa sua visão única da vida, né, como mulher. A outra dica para liderança que eu daria hoje, e aí é uma dica muito relacionada ao que a WeWork tem como proposta de valor, entenda que a flexibilidade ela é nossa aliada. Eu ainda vejo muito presidente de empresa, muito diretor de RH com uma resistência imensa à flexibilidade. Mas como que eu vou gerenciar a cultura? Como é que eu controlo o meu funcionário? Como é que é o futuro disso? Isso vai passar? Não vai passar. Hoje a gente já vê, a gente coleta a pesquisa de 3 em 3 meses desde o começo da pandemia, e o que a gente vê hoje é que flexibilidade já é o segundo fator de tomada de decisão, atrás só de salário. Quando a gente começou a coletar essa pesquisa, flexibilidade era, sei lá, número 7. Apenas 16% das empresas da América Latina falavam que tinham um modelo flexível de trabalho, hoje já é mais de 66%. Então, sem querer ficar cuspindo estatística aqui, mas a estatística é importante para a gente entender o quão relevante é esse tema. Então, como líder, faça o seu papel e entender que a vida mudou. E a gente realmente tem uma oportunidade de ressignificar a nossa relação com o trabalho. Não é que a gente vai trabalhar menos. Não é que a gente vai ser essa coisa do equilíbrio. Todo mundo acha que o equilíbrio significa que o funcionário vai ser menos efetivo, que ele vai ser menos eficiente, que ele vai doar menos horas para o trabalho. Não é isso. Ele simplesmente vai se permitir fazer uma aula de ginástica na hora do almoço, porque a academia está mais vazia. Né? No meu caso, eu vejo a minha rotina matinal na minha casa, o meu humor, e consequentemente o meu humor mudou, porque eu não tenho que mais acordar às 5h30 da manhã e sair correndo igual uma louca para fazer exercício, para preparar o café da manhã, para botar um no ônibus, o outro para... Não, calma, eu posso chegar no escritório às 10h30, eu vou demorar 15 minutos, versus se eu sair de casa às 8h30, eu vou demorar 1 hora, né? E obviamente eu tenho esse privilégio, tem a ver com a empresa que eu trabalho, tem a ver com o meu cargo, mas o meu convite, principalmente para quem é líder, entenda isso, né? Aceite isso e faça um exercício diferente. Não um exercício de repelir, mas um exercício de dado que isso é o futuro, como que eu construo a minha empresa em torno desse futuro? E acho que como funcionário, fale. O funcionário nunca teve tanto poder, tanta voz ativa quanto ele tem hoje, né? A partir do momento que flexibilidade é o segundo critério que faz as pessoas trocarem de emprego atrás apenas de salário, o poder está na mão do time. O poder está na mão do time de virar para o chefe e falar assim, não quero mais, não aceito mais, né? Eu brinco muito que as políticas de antigamente, elas duravam 30 anos, 40 anos. Hoje, quando o CEO pergunta, Cláudia, mas que política a gente está? Cara, não sei, pode ser que essa semana seja 2 dias por semana no escritório. Semana que vem, sei lá, vai ter a Fórmula 1 em São Paulo, a cidade vai parar e vai todo mundo querer ficar em casa em vez de ficar 5 horas no trânsito. Então, não se apegue à política, né? Se apegue ao movimento, se apegue à diferença comportamental das pessoas e ressignifique a sua cultura dentro disso. Em vez de você falar, não, para mim não funciona, não tem jeito, chegou e não vai mudar. A gente vê isso, Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, em todos os cantos do mundo, dentro da WeWork, a gente vê os hábitos completamente diferentes. Então, essas seriam minhas 2 dicas, né? Como mulher, faça o seu papel, né? Não subestime o impacto que você tem quando você vai dar um pezinho, quando você interrompe alguém que está sendo rude numa reunião, quando você chama uma outra mulher que você vê que está mais triste, que está mais chateada, dê espaço de fala, de escuta, e vamos abraçar esse novo mundo, porque esse novo mundo ele é maravilhoso para a maternidade e também para a paternidade. Né? E tem a possibilidade da gente literalmente ressignificar a dinâmica do nosso dia a dia. Até para quem não é mãe, quem não é pai, quem quer ter um hobby, quem quer estudar, a gente tem uma oportunidade de viver de uma forma diferente e cabe a nós a empurrarmos o movimento. Genial, Cláudia. Obrigada.
Camila? Eu compartilho muito de vários pontos que a Cláudia falou. Eu acho que se eu pudesse colocar em 2 grandes blocos, quando a gente olha empresa, para mim isso parte de valores. Então, assim, tenha isso dentro dos seus valores. Como o que você quer construir e o papel que você quer ter no mundo. De novo, eu tenho a sorte de estar numa empresa que tem isso e tive a sorte de passar por empresas que tem isso como base dos seus valores e que escuta muito os seus funcionários, que escuta os seus colaboradores, porque não existe mais uma fórmula para todo mundo. Você vai ter que entender que cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, está partindo de um ponto de partida diferente e todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. Se você não entende essas diferenças, você pode estar dando um remédio errado para o que é necessário. Então, uma escuta ativa, uma escuta segura, em que as pessoas realmente podem falar, podem trazer, faz muita diferença. A gente tem a sorte foi eleita pela Forbes uma das empresas mais amigáveis para as mulheres trabalharem. A gente ganhou o Great Place to Work também na categoria feminina, então a gente tem um trabalho muito grande de diversidade, equidade para escutar as pessoas e para saber que o meu estagiário, a minha analista precisa de uma coisa, a diretora precisa de outra, o meu gerente, o meu time de fábrica tem uma outra necessidade, assim como o meu time do campo que está remoto tem uma outra necessidade. Então essa escuta ativa é muito importante e isso tem que bater nos seus valores de companhia e no que você acredita. Então acho que esse é muito importante para as empresas, né? E os líderes têm que compartilhar desses valores juntos com a empresa, tem que ser real, porque senão não se sustenta, né? Vira uma política que acabou o ano, virou a meta, ela não se sustenta, ela não realmente faz a diferença. E quando eu olho para Camila de 10 anos atrás, se estivesse olhando, né, para onde eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou, sendo muito sincera, sempre eu trabalhei muito para isso, mas acho que eu cheguei num lugar que eu falo, né, ainda estamos em construção, não precisa ser Mulher Maravilha, tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem falar não. Tá tudo bem ter aliados, crie aliados, não tenha medo da sua própria voz. Peça ajuda, fale, eu não entendi, você pode me ajudar? Até hoje eu tenho uma brincadeira com a minha antiga líder e agora eu falo assim, eu vou te pedir para entrar em todos os lugares que eu posso, você me fala onde eu ainda não consigo entrar. Então, essa minha ousadia de pedir para sentar à mesa, porque às vezes você não vai ser chamada. Então, puxa a cadeira e senta. Se você não puder estar ali, alguém vai gentilmente te falar, olha, na próxima você entra. Mas não tenha medo de se colocar naquele lugar, sabe? De puxar a cadeira, sentar na mesa, nem que seja para aprender, para ficar ali de ouvinte, mas no vendo que você aprende, no vendo que você tira os insights, você descobre, puxa, eu vou falar com aquela pessoa, vou criar esse aliado, vou usar, e aí você entende que você tem um papel de privilégio, em que você também vai ajudar outras pessoas a estarem naquela cadeira, numa outra oportunidade. Então, e você só faz isso se você tira a arma de falar, eu sei tudo, eu posso tudo, e eu consigo fazer tudo, e falo, tá tudo bem, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu negocio aqui, me ajuda com esse lado. Essa é a prioridade e um dia de cada vez. Acho que a gente às vezes se coloca nesse papel de ser, né, super mulher, tem que fazer tudo perfeito, porque a gente é muito questionada na nossa capacidade. Então, já tem muita gente questionando. Deixa o mundo, sabe? E ache esse espaço em que você consiga achar seu tom, achar sua voz, achar o seu estilo e conte com uma rede de apoios, né? Tanto interno quanto, né, vida pessoal, amigos, pessoas que você admira, que vão te ajudar a ir trilhando esse caminho. Então, acho que esses seriam as minhas 2 visões hoje. Uau, gente, que conversa deliciosa. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Camila. A gente está vivendo um momento na modernidade onde a gente precisa reaprender a aprender. Onde a coerência é muito importante para que a gente não só consiga liderar, mas principalmente para que a gente consiga inspirar. Essa lógica de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso morreu. O que vai fazer com que as pessoas sigam é a inspiração. E a inspiração vem da possibilidade de você poder ter a sua voz ouvida, de você ser visto, ouvido e valorizado exatamente como você é, e de que a gente olhe para as nossas práticas, né, de cuidado de pessoas para além dos números, né? Então, quando você trouxe, é super legal você falar, ai, muito bacana que a gente tem as mulheres, mas qual é a condição dessas mulheres? Quais são as possibilidades? O que a gente está olhando como indicadores? Os indicadores precisam ser além dos números. A gente precisa não só melhorar a nossa qualidade de representação, mas também a nossa qualidade de relação. E é por isso que a inclusão e a equidade, elas são tão importantes quanto a diversidade. Então, que a gente possa, com essas inspirações incríveis que eu já admirava, aí com essa conversa maravilhosa, que a gente possa seguir. A jornada é longa,
né? Mas nós somos aquelas sonhadoras ou realistas esperançosas, como diz o Suassuna, que o nosso sonho avança, a gente avança 10 metros, ele vai avançar mais 30, a gente vai avançar mais 30 e a gente vai seguir. E eu acho sim que o mundo está melhor, eu acho sim que vocês como mulheres inspiradoras e como executivas têm ajudado não só a fazer um mundo corporativo melhor, mas um mundo corporativo de fato mais humano, porque é disso que a gente precisa. A gente trabalha com pessoas, para pessoas e por pessoas. Não importa o que a gente faz, né? Então, acho que essa é uma transformação importante. Então, que a gente siga e sempre terá as nossas dores e as nossas delícias de ser quem nós somos. E esse eu acho que é a beleza, é a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções, é a gente conseguir liderar e transformar a partir desses sentimentos todos, aprender com aquilo que a gente acertou, com aquilo que a gente errou, principalmente, né? Mas seguindo. Então, um beijo para vocês. Obrigada de novo, Cláudia. Obrigada, Camila. Foi um prazer. A gente se vê. Obrigada.